Nesta manhã, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Tudo bem com os irmãos? Glória a Deus, amém, Jesus. Viajar é bom, né, irmãos? Mas estar na casa de Deus é melhor ainda. E se estar viajando e acompanhando a palavra de Deus, o culto online também é melhor ainda também, glória a Deus. Mesmo sentado, os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 19, agradecer pela oportunidade. Eu vou estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus para nós. A pregação, nós sabemos que o pastor vai estar trazendo a palavra de Deus daqui a pouco. Então, por questão de ética, eu não vou estar pregando uma pregação tão longa ou tão explanada, para poder não pegar esse tempo, né? Porque nós já temos a pregação nesta manhã, mas eu vou estar trazendo uma palavra de Deus para nós, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Zaqueu publicano. A partir do versículo 1 diz assim, a minha versão é a mais atual, do Almeida atualizada, né? Talvez alguém aí vai estar com a versão mais diferente um pouco. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Amém. Esta reflexão bíblica sobre Zaqueu, aqui já fala quem era Zaqueu. Um publicano, maioral. Os publicanos naquela época, e principalmente o Zaqueu, ele era o responsável por cobrar impostos naquela época. O grande detalhe é que Zaqueu não é porque ele era tão rico, mas é porque ele, naquela época, quando eles cobravam os impostos, eles cobravam além do normal. E isto para os judeus, para o povo de Deus, era pecado. É pecado. E aí, eles tinham os publicanos, eles olhavam para Zaqueu, mas não tinha crédito, porque era uma pessoa pecadora. Era uma pessoa que não era aceita pelo povo de Deus, por explorar. E aqui diz que Jesus, em Jericó, quando ele entrou em Jericó, que atravessava esta cidade, a multidão acompanhava o mestre. Imediatamente, aqui diz que Zaqueu, aí se fala de Zaqueu, que ele procurava ver quem era Jesus. Amados, se Zaqueu, uma pessoa tão rica, tão importante naquela época, quis conhecer Jesus, tem muitas pessoas que não dão importância para o que Deus tem preparado para vocês, para nós. É como diz lá em Jeremias 33:3, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, ocultas que você não sabe. O que Deus tem preparado para quem busca Ele é grande. Não tem dimensão, não tem como medir o tamanho do que Deus tem preparado para nós. Só que essas bênçãos de Deus vai depender de mim e vai depender de você. A multidão que estava com Jesus, uma multidão que acompanhava ele, as suas obras, ele falava: vamos acompanhar Jesus, porque Jesus vai curar o cego, porque Jesus vai fazer com que o coxo anda de nascença, Jesus vai expulsar demônios, ele vai fazer obras, ele vai estar fazendo milagres. Então aquela multidão acompanhava Jesus. E Zaqueu estava na sua casa, e ele ficou informado
de que Jesus estava entrando na sua cidade. Sabe o que é isso? Ele não perdeu a oportunidade. Tem pessoas perdendo a oportunidade de ser abençoados por Deus. Tem pessoas desperdiçando o que Deus tem preparado. Quantas pessoas perdem essas bênçãos? Porque não entram na brecha, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. E esta é um dos pontos importantes. Não perca a oportunidade. Não perca a grande oportunidade que você tem hoje. A oportunidade que você tinha ontem passou, tem que ser a de hoje. Então não perca essa oportunidade. Primeiro objetivo, Zaqueu, se ele quis ver Jesus, é porque ele teve interesse. E se ele teve interesse, tem muita gente desinteressada. Então se interessa. Começa a vir mais para a igreja, não é, pastor? Começa a vir cultos. Sabe por quê? Porque Deus vai ver dos céus o teu sacrifício, o teu esforço. Se você ficar em casa de braço cruzado, não vai acontecer nada. Talvez acontece, porque Deus é misericordioso, mas pelo que a Bíblia diz, tem que ter ação, atitude. Tem que ter atitude. Deus tem que mostrar, Deus tem que ver em nós, pastores, o interesse. Olha só como essa palavra é forte. Quando Jesus entrou na cidade, que Zaqueu se esforçou, a Bíblia diz que Zaqueu, as dificuldades eram grandes, então ele correu adiante da multidão, ele passou à frente da multidão que Jesus estava, ele não se espremeu no povo até chegar até Jesus, não. A Bíblia diz que ele correu adiante até chegar na árvore. E a outra dificuldade que ele viu, ele era baixinho, então a multidão era tanta gente que ele, como baixinho, ele não ia conseguir ver Jesus. O interior de Zaqueu, o interesse. Zaqueu era um homem pecador, mas ele já estava ciente de que Jesus fazia. Tem pessoas que estão desacreditando. Acredite, creia. É o momento de Deus te abençoar, irmãos. O momento de Deus nos abençoar é nas dificuldades. O momento de Deus nos fazer grande diante dele é em meio às dificuldades mesmo. E olha só, Zaqueu subiu na árvore, porque falou, na árvore eu vou ver ele. Dos céus o nosso Deus já viu tudo. O nosso mestre Jesus, que ia passando com os olhos espirituais, ele já sabia o interior de Zaqueu. Você pensa que Deus não conhece o teu coração? Você pensa que Deus não sabe o que você pensa? Você acha que Deus sabe. Deus sabe tudo. É como a campanha de Daniel que nós temos aqui. O que foi falado, que o anjo falou para Daniel, que desde o primeiro dia que ele colocou o coração dele diante de Deus, Deus já tinha ouvido. Deus quer ver ação. Deus quer ver esforço. Deus quer ver atitude. Não tem como a pessoa ser tão abençoada se a pessoa tem um coração fechado. Se a pessoa tem 30 anos de crente, mas ele já não sente mais a presença de Deus. Ele não dá mais lugar para o Espírito Santo. Ele não consegue chorar mais na presença de Deus. Ele não consegue falar em língua estranha, porque já acha que é coisas que as pessoas vão escandalizar. Não, o Espírito Santo de Deus está em você e Ele quer te renovar. Aleluias. Jesus, como conhece a nossa vida, Jesus para debaixo da árvore. E aqui é onde tem duas classes de pessoas. Uma, a representação de Zaqueu, que era o esforço, a dedicação de conhecer o mestre de perto, de ter uma intimidade com ele. E a outra é quando Jesus, após Jesus ter falado assim, Zaqueu, desce. Mas ele não falou só desce, ele falou desce depressa. O nosso Deus, Ele tem pressa em abençoar o seu povo. Tem. Deus tem pressa em te abençoar. Deus quer te fazer próspero.
Deus quer te fazer com saúde, quer te deixar com saúde, com vida, com abundância. Isso é bíblico. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que não quer ver o seu povo mendigando, não quer ver o seu povo triste, com depressão, amargurado, desanimado, não. Nosso Deus é um Deus que nos abençoa, e Deus tem pressa para abençoar. E aqui Jesus olha para cima, desce depressa. E agora é outra classe de pessoas. Falta menos de 5 minutos, eu estou terminando também. A outra classe de pessoas, quem é? Os que murmuram. Aquela classe que quando Jesus falou assim: Zaqueu, hoje eu vou dormir. Goiano fala pousar, né? Lá também na Bíblia fala: hoje eu vou pousar na tua casa. Jesus é bom e maravilhoso, irmão. Dá lugar para Ele, recebe Ele. Abre o teu coração. Coloca Jesus na tua vida em primeiro lugar em tudo. Coloca Jesus na tua vida em primeiro lugar em tudo. Na tua igreja, tudo. Tudo. Em primeiro lugar, honra a Deus. E a tua família. Abra o coração dessa forma para o Senhor. Você vai ver o tanto de bênção que Deus vai derramar na tua vida. Coração sincero, quebrantado. Nem que a tua bênção demora. Porque eu tenho certeza que a bênção de Zaqueu não foi no primeiro dia, não. Foi quando ele realmente se converteu de verdade. Se converteu assim, quando ele afastou os maus caminhos. Ele já estava disposto. Quando ele falou para o mestre, falou assim: mestre, eu vou, tudo as pessoas que eu devo, eu vou pagar em dobro. Olha, a pessoa que tomava o dinheiro dos outros agora vai devolver. Pessoa quando se converte de verdade é dessa forma. Ele passa a ser uma bênção. Ele não quer nada de ninguém. E a outra, essa classe negativa é a classe dos murmuradores. Murmuradores. Ah, Deus não me abençoa. Tudo está ruim. Como é que está, irmã? Nossa, vai levando. Misericórdia, só o sangue de Jesus. É uma dívida, é tanto problema. Se for contar os problemas, todo mundo tem problema, irmãos. Nunca murmure daqui para frente. Depois desta palavra, não murmure mais. Não atraia negatividade para a sua vida. Creia em Deus. Creia que o Senhor faz na tua vida. Você pode não ter dinheiro hoje, pode estar passando necessidade, mas você tem Deus. Como é que está, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Com Deus tudo vai bem. Mesmo que está faltando alguma coisa, Deus é o Deus da providência. Qualquer dia eu quero trazer uma palavra sobre providência na tua vida. Esse é o Deus da providência. Tem muita gente desacreditando dessa providência de Deus. Tem muita gente desacreditando. Tem muita gente que já se entregou, que já acha que as bênçãos estão demorando, que nem vem mais. Sabe por quê? Está enquadrado nesse grupo aqui de murmuradores. Mestre, o senhor vai dormir na casa de Zaqueu? De Zaqueu? Tem pessoas que ficam olhando a bênção do próximo, né? Nossa, Deus está abençoando o irmão demais, já trocou de carro. Deus está abençoando a irmã, graças a Deus. Que abençoa mesmo. E dê muito. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus é diferente. Aí aqui já entra a intimidade, né? Quando Jesus vai dormir na casa de Zaqueu, Deus queria fazer uma obra na vida de um pecador. Deus não escolhe classe social de ninguém. Deus quer que todos que venham cansados, sobrecarregados, Ele vai aliviar essa carga. Mas você tem que crer, acreditar no Senhor. Agora já está faltando menos de um minuto, mas graças a Deus a palavra de Deus já foi entregue para você nesta manhã, nesta reflexão. E Deus vai falar muito mais ainda. Você contemplou o que Deus falou com você? Não murmure. Não perca a oportunidade. Abraça as oportunidades que Deus te dá. Não deixe o Senhor passar. Não deixe a bênção passar. Se o Senhor tivesse passado, Zaqueu não tivesse feito nada, tinha perdido a bênção. Ele recebeu a bênção, porque ele realmente se dedicou. Dedicação.
Quando nós passamos por luta, eu mais minha esposa, que nós estávamos sem carro, tinha uma motinha. Eu falei, vamos pedir a Deus um carro. Deus nos deu um carro, preparou tudo, um carrinho simples, mas deu. E eu falei para minha esposa, nós temos que honrar o Senhor, pelo menos, no mínimo, 2 vezes por semana no culto. Se Deus nos deu o carro, e também nos abençoa de tantas bênçãos, nos tem nos abençoado, sabe por quê? Porque nós precisamos ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. É uma palavra que eu estou falando agora, que quase ninguém ouve mais. Por quê? Porque tem pastores que se falar de dízimo e oferta, fica com medo de perder pessoas. Fica com medo das pessoas irem para outra igreja que não fala. Na verdade, aqui a gente está falando a palavra de Deus, a verdade. Esta é a verdade. Coloca o teu coração diante de Deus. Seja fiel. Honra a Deus em primeiro lugar. Em tudo, em tudo. Se você tem dinheiro, se você comprou um carro, trocou de carro, honra o Senhor. Nunca deixa de honrar o Senhor. O Deus que te chamou primeiro é o Deus que vai te abençoar até a ressurreição da igreja, até o arrebatamento da igreja. Você crê nessa palavra? Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.